Áries. Primeira coisa, gostaria de convidar vocês que também gostam de astrologia para ir lá no Instagram do Open Door, que eu estou postando semanalmente algumas previsões lá, né, para ver os trânsitos, como que a gente está sendo influenciado, né, pelos planetas. E outra coisa que eu queria também comentar é que eu continuo a fazer a promoção, isso vai durar até o meio do ano que vem, provavelmente, para os aniversariantes do mês, tá bom? Então vamos lá, arianos, vamos ver que energia aqui a gente vai começar a trabalhar. Primeira carta que sai é a carta da Torre. Então, atenção para vocês, porque essa carta quando sai, ela diz assim: algo que vem de fora e me desestrutura. Então, ela pode indicar o quê? Uma situação, por exemplo, de saúde, né? É um momento em que a gente precisa ter um olhar para as questões de saúde aqui. Muitas vezes essa carta pode indicar, sabe quando eu estou assim, buscando uma reestrutura, novas ideias, pensando em recomeçar de uma outra forma, revendo as coisas em que eu acredito. Essa carta mostra aqui, assim, a vontade de vocês de perceber o prazer da vida, perceber as coisas de uma forma mais leve, sabe? E aí ele fala da possibilidade do quê? Da saída de um relacionamento e a chegada de um novo relacionamento. Mas o mais importante aqui que ele fala é assim, o cansaço, a estafa. Muitos de vocês, por exemplo, pode ter questões de ossos, né? Um olhar para a forma como se expressa, né? A segunda casa, ela fala muito da minha família, né, dos valores que eu trago da minha família. E ele mostra o quê? Assim, a necessidade de resolver conflitos, né? Muita incerteza, muita indecisão, muito medo, né? E aí ele diz assim, é um momento de evolução onde a espiritualidade está trazendo generosidade, mas vocês precisam lidar melhor com despesas, com a parte financeira, né? Atenção em quem vocês estão investindo. Muitas vezes isso pode indicar o quê? Eu tenho um gasto extra que eu não estava esperando. Na parte da comunicação, dos estudos, um bom momento para viagens curtas, por exemplo, para iniciar algo, buscar o conhecimento. Sabe quando eu começo a olhar o meu lado espiritual de uma outra forma, onde eu vou buscar um conhecimento de uma outra forma, eu vou procurar ver em que eu me encaixo, o que agora está fazendo, está refletindo, ressoando com o que é minha crença. Então ele diz, novos valores, novas alianças e maior equilíbrio emocional e mental, principalmente porque essa carta ela rege o lado mental. Então ele diz, um olhar a vida de uma outra forma para se reequilibrar emocionalmente. A casa de número 4, ela fala muito da minha intimidade, né? Ela fala da casa com quem eu moro, da propriedade, casa. E aí ela diz assim, para muitos, isso pode representar o quê? Um novo olhar dentro da casa. Sabe quando eu estou avaliando, repensando, refletindo? E isso vai também refletir no meu trabalho, no meu dia a dia.
Porque muitos vão perceber o quê? Estafa, indecisão. Para muitos isso pode indicar, assim, o lado sentimental que vai estar mais mexido durante esse período. E essa carta é uma carta de cura, então ele diz o quê? Por mais difícil que seja essa etapa, ou que vocês tenham acabado de passar por algo, essa coisa está se resolvendo e vocês vão perceber uma maior vitalidade. Apesar de muitos ainda se sentirem presos a uma situação, é um momento de maior vitalidade aqui. E aí ele diz, deixando para trás algo que se dedicaram por muito tempo, vão perceber mais criatividade, mais animação, né? Essa vitalidade, ela chega. É assim, olha, o que eu diria? Logo no comecinho do mês, ou no final do mês de novembro, essa desestrutura toda vai fazer o quê? Eu repensar, rever e me refazer, em todos os sentidos. Então, por isso que a gente fala, atenção para a saúde e atenção para esse dia a dia, porque é um refazimento, né, aqui. Na casa da saúde, ele fala atenção com os ossos, né? Ele indica conflitos na... Sabe aquela fase que eu diz assim, eu não me conformo com uma situação? Eu falo, eu não aceito uma situação, muita incerteza. Gente, não adianta não aceitar. A gente tem que entender que a vida é em ciclos e que ela vai se repetir. Muitos vão poder achar que a responsabilidade é muito grande nesse momento, mas está na hora de rever, de refazer, de se refazer, né? Uma nova estrutura aqui. E novas parcerias é o que ele traz. Olha, avaliação do trabalho, né? Desse meu dia a dia, novas parcerias, e aí ele te alerta, atenção, para não ficar na ilusão, né? Um momento que ainda decepcionados, mas não querendo abrir mão de algo. Então é essa hora de reavaliar a questão profissional e muitos de vocês vão perceber este recomeçar. Muitos vão perceber que tem que deixar o velho para chegar o novo. E aí ele diz, esse lado financeiro é muita incerteza. Então é melhor que vocês tenham cautela e tenham um objetivo claro. Desculpa, gente, mas esse pessoal resolveu fazer barulho hoje por aqui. E aí ele fala, olha, muita ansiedade e uma escolha. É um momento em que vocês vão poder escolher um caminho. A carta da indecisão, ela traz isso, né? Um momento de escolha para que eu possa me reestruturar e viver uma nova etapa. Nessa fase é que é muito bom a gente pensar o quê? Em novos conhecimentos, em buscar novos valores de vida, né? Em parar e avaliar questões assim, por exemplo, uma das coisas que ele fala ali é um dinheiro que vocês podem receber que vocês nem estão esperando. Então existe uma coisa assim que pode surpreender, mas muita atenção com o jeito de falar, porque vocês estão numa energia de uma impulsividade maior do que o normal. Então, atenção principalmente com as pessoas da família. E aí ele fala, muito confusos, a cabeça que não para de pensar, mas já uma nova luz da espiritualidade. E aí ele mostra um recomeçar. Atenção, gente, para atitudes infantis. Ele mostra aqui esse olhar para como eu vou me sustentar, como eu vou sustentar a família que depende de mim, mas é um recomeço necessário, porque vocês não estão satisfeitos com o que vocês têm hoje. Então, quando a gente está muito insatisfeito, a vida faz o quê? Ela ajuda e dá uma empurrada e vira toda a história. E aí o que ele diz? Momento de recomeçar para que eu possa viver melhor, para que eu possa ter mais satisfação, sair desse estresse todo. Então ele fala, um bom momento para novos grupos, né? Novas pessoas entrando na tua vida,
inícios novos, transformação para viver melhor e a proteção espiritual. Então, assim, não precisa se preocupar. Esse momento vai passar. Ele fala assim, é uma aflição psicológica mais para o lado emocional, onde vocês vão perceber o quê? Muita ansiedade, uma grande inquietação interna, uma energia muito agitada internamente. E aí ele fala, esclarecimento. Sabe quando a gente diz assim, descobrir alguns segredos que não sabiam antes e a coisa se revela, ela chega para você, você não precisa ir buscar, ela vem. E aí ele fala, aprendendo a conviver com os fatos, muitos arianos vão, assim, colocar a situação de forma que eu quero viver a minha vida e tomar conta da minha vida, independente do outro. Isso não quer dizer que eu não possa ficar casado ou que eu não possa ter um namorado, mas eu quero vidas independentes. Pessoas independentes criam relacionamentos melhores, né? Então vamos ver qual vai ser a cartinha do mês aqui para o ariano, como um conselho para esse mês. Atenção então para essa desestrutura. Vamos pensar muito nas questões de família que a gente precisa olhar com carinho e também a espiritualidade, novos conhecimentos, novas buscas. Quem está com qualquer questão de justiça também é um momento favorável. E aí ele diz, né? Somos apenas uma pecinha desse grande quebra-cabeça chamado vida. Um bom mês para vocês, um bom final de ano. Espero vocês lá no Instagram.